Como se libertar da prisão de querer agradar todo mundo, Kafka revela como resgatar sua essência, a alma que se apaga para ser aceita. Você já sentiu que quanto mais tenta agradar, menos se reconhece? Que sua presença vai se dissolvendo lentamente em pequenas concessões diárias, e quando percebe, está vivendo mais nos olhos dos outros do que dentro de si? Existe uma dor silenciosa que habita muitas almas sensíveis. É o sofrimento de quem aprendeu ainda cedo que o amor vem como recompensa e não como reconhecimento. É o fardo de quem cresceu acreditando que só será aceito se for gentil o tempo inteiro, disponível o tempo todo, agradável mesmo quando tudo dentro grita por espaço, por pausa, por verdade. E assim, muitos caminham pela vida sufocados pela máscara da bondade. Dizem sim quando o corpo pede descanso. Sorrirem quando a alma pede silêncio. Cedem quando o coração implora por um não, até que um dia, a essência se cala. Essa é a prisão invisível que Kafka retratou de forma brutal e poética em sua obra A Metamorfose. Um ser humano que desperta transformado em algo que não reconhece, deformado não pelo acaso, mas pelo acúmulo de silêncios, pela dor de não pertencer, pela angústia de nunca ter podido ser quem realmente era. A metamorfose é o espelho espiritual de muitas almas que, com medo de decepcionar, escolhem diariamente se anular. Almas que se desfiguram tentando caber, que vão se curvando aos poucos, até não saberem mais como se levantar, até não lembrarem mais como era viver com inteireza. Neste vídeo, vamos falar sobre essa dor. Mas acima de tudo, vamos abrir um caminho de volta, porque toda alma que se apaga por medo pode reacender quando decide voltar para si. E todo padrão que parecia eterno pode ser dissolvido quando se escolhe a verdade, mesmo que ela decepcione quem se acostumou com a sua ausência. Kafka não escreveu sobre monstros. Ele escreveu sobre almas distantes de si mesmas, sobre pessoas que vivem prisioneiras da obrigação de agradar, de servir, de não incomodar. E é por isso que suas palavras ecoam tanto nas almas de hoje. Almas que, apesar de saberem o próprio valor, ainda vivem como se tivessem que pedi-lo emprestado. Este vídeo não é apenas uma reflexão. É um convite ao retorno. Um chamado para lembrar que ser luz não significa ser aceito por todos. Significa, muitas vezes, iluminar caminhos que incomodam, e que há beleza em não caber, a verdade em dizer não, e a liberdade em ser inteiro, mesmo que isso decepcione quem só soube amar versões editadas de você. A alma não nasceu para agradar, ela nasceu para se expandir. O cansaço invisível de sempre dizer sim. Há um tipo de cansaço que não é aliviado com descanso. Ele não nasce do trabalho físico, nem da correria do dia a dia. É um esgotamento mais profundo, mais sutil, mais antigo. Ele nasce toda vez que você diz sim quando no fundo queria dizer não. Toda vez que você se dobra para não incomodar. Toda vez que se anula para manter a paz dos outros, mesmo que isso custe a sua. É um tipo de exaustão que vai se acumulando aos poucos, até o corpo começar a se contrair sem razão aparente. A mente se cala sem inspiração. A alma sussurra, mas você já não tem forças para escutar. Esse cansaço não é preguiça, nem drama, nem fraqueza. É um pedido de socorro. É a alma tentando avisar que algo essencial está sendo deixado para trás. Algo como a sua verdade, o seu desejo, a sua autenticidade. Durante muito tempo, talvez você tenha aprendido que ser aceito era mais importante do que ser verdadeiro. Talvez tenha crescido ouvindo que os bons são os que cedem, que os justos são os que suportam, que os fortes são os que engolem em seco e seguem sorrindo. E sem perceber, você começou a confundir amor com obediência, bondade com ausência, paz com silêncio forçado. Mas a alma, mesmo quando aceita se calar, não deixa de sentir. E esse sentimento contido se transforma em peso. Um peso que não se vê, mas que te acompanha como um véu, como uma sombra suave que vai apagando seu brilho, seus contornos, seu impulso de viver com inteireza.
O mais cruel desse cansaço é que ele não se justifica. Você olha ao redor e vê uma vida aparentemente organizada, pessoas satisfeitas, uma imagem preservada, mas por dentro, algo pulsa dizendo que você está se traindo. E quanto mais você tenta agradar, mais distante se sente de si, mais cansado, mais vazio, mais desconectado. Há um sofrimento silencioso em quem carrega essa exaustão. É a dor de não ser visto mesmo estando sempre presente. De ser útil, mas não amado por inteiro. De ser valorizado pelas entregas, mas nunca acolhido nas recusas. A alma sabe quando está sendo usada como ferramenta de agrado. Ela sente quando está servindo como moldura para o conforto dos outros. E ela se entristece quando percebe que, para continuar sendo aceita, precisa continuar sendo menos. Esse tipo de cansaço pede algo que o sono não resolve. Ele pede reconexão. Pede espaço para respirar fora da função de agradar. Pede coragem para decepcionar. Pede compaixão para acolher a parte de você que está cansada de tentar caber em lugares onde não há liberdade. Muitas vezes o que você chama de exaustão é na verdade a sua essência implorando para voltar. É o seu espírito recusando continuar num roteiro que não foi escrito por você. É a sua alma dizendo, com a pouca força que ainda tem, que você não precisa mais se mutilar em nome da aceitação. O caminho de volta começa quando você reconhece esse cansaço não como fraqueza, mas como sabedoria. Porque só as almas sábias percebem quando estão se afastando de si. E só quem escuta esse aviso silencioso é capaz de interromper o ciclo antes que ele vire doença, apatia ou amargura. Você não está aqui para carregar o peso da perfeição, nem para manter todo mundo bem às custas da sua verdade. Você está aqui para se lembrar que o seu sim tem valor, mas o seu não também. E que a paz mais verdadeira não é a que mantém tudo estável por fora, mas a que devolve inteireza por dentro. Agradar a todos é a rota mais rápida para o esquecimento de si, mas escolher a si mesmo, com amor, presença e firmeza, é a chave que dissolve o cansaço e reacende a luz onde ela estava se apagando. O vazio que cresce quando você silencia sua verdade. Há um silêncio que não é paz, é ausência. É aquele silêncio que você constrói por medo de incomodar, de ser mal interpretado, de decepcionar as expectativas que os outros criaram sobre quem você deveria ser. É o silêncio que engole palavras sinceras, vontades legítimas, limites saudáveis. É o silêncio que suprime o que é verdadeiro em nome de uma aceitação frágil e condicional. Você pode até parecer calmo por fora, mas por dentro, a alma grita, e essa diferença entre o que você sente e o que expressa vai se acumulando como um vazio. Um espaço interno que vai crescendo a cada vez que você se omite, se retrai, se apaga. Esse vazio não aparece de uma vez. Ele se constrói devagar. No dia em que você não disse que algo te machucou. No momento em que deixou passar mais um desrespeito. Na conversa em que sorriu por fora, mas se encolheu por dentro. Na escolha que fez pelos outros, mesmo sabendo que estava traindo a si mesmo. Silenciar a própria verdade pode parecer nobre. Pode parecer maturidade, espiritualidade, altruísmo. Mas muitas vezes é só medo. Medo de não ser aceito. Medo de que o amor vá embora se você ousar ser inteiro. Medo de descobrir que, ao se mostrar por completo, as pessoas que te cercam talvez não fiquem. Só que quando você se esconde por muito tempo, mesmo que ninguém vá embora, você começa a ir, vai se afastando da sua essência, vai perdendo a intimidade com a própria alma, e chega um ponto em que você já não sabe mais o que é verdadeiro em você, e o que é apenas adaptação. Esse tipo de vazio dói, não porque falta algo fora, mas porque sobra mentira dentro. Mentiras sutis, como não tem problema, quando na verdade tem. Como tanto faz, quando na verdade importa. Como eu entendo, quando na verdade você sente que foi ignorado mais uma vez. E o mais cruel é que esse vazio se alimenta da sua bondade. Quanto mais empático você é, mais justificativas encontra para silenciar sua verdade.
quanto mais sensível, mais tolerante com o que fere. E essa inversão de cuidado vai minando sua luz, até que tudo ao redor parece funcionar, menos você. A alma não suporta por muito tempo viver disfarçada. Ela começa a adoecer, a se fechar, a se calar. E o corpo responde com peso, a mente responde com ruído, a vida responde com bloqueios que parecem externos, mas são reflexos internos de uma essência abandonada. A cura não vem do grito, não precisa ser radical. Basta começar pequeno, com um não dito com amor, com uma pausa onde antes havia pressa, com uma presença mais honesta consigo mesmo, com o simples ato de escutar, sem julgamento, a sua própria verdade. Porque quando você começa a falar a partir da alma, mesmo que a voz trema, algo dentro se reorganiza. O vazio não desaparece de imediato, mas começa a ceder espaço para algo mais vivo, mais real, mais seu. E aos poucos, você percebe que ser inteiro vale mais do que ser aprovado, que a sua verdade é digna de espaço e que o vazio que crescia dentro de você não era falta de amor dos outros, era saudade de si mesmo, a máscara que molda, mas não protege. Algumas máscaras não são colocadas por vaidade, são colocadas por medo. Medo de não ser aceito como é, de ser mal interpretado, de ser deixado para trás. A máscara de quem quer agradar não brilha, não chama a atenção. Ela se molda ao ambiente, às pessoas, às exigências invisíveis. Ela é discreta, mas sufocante. Você pode vesti-la sem nem perceber. Ela se encaixa tão bem nas exigências da sociedade, da família, dos relacionamentos, que parece até fazer parte de você. E com o tempo, você se acostuma a viver por trás dela. Fala como esperam que você fale. Sorri como esperam que você sorria. Ama do jeito que acham bonito. Serve do jeito que acham nobre. E assim, sua essência vai se escondendo atrás de um personagem eficiente e bem comportado. Essa máscara, no início, parece te proteger. Protege do conflito. Protege da rejeição. Protege do julgamento. Mas à medida que ela se aperta, ela começa a fazer mais mal do que bem. Porque a mesma máscara que te protege dos outros também te afasta de si. Você começa a viver interpretando papéis que não te pertencem. Começa a receber amor que não é seu, porque foi dirigido à versão que você apresentou. Começa a conquistar espaços que não acolhem sua alma, apenas toleram sua performance. E quando a vida inteira é vivida assim, até o amor mais puro perde a capacidade de nutrir. Não há proteção verdadeira na mentira, por mais bonita que ela pareça. Não há descanso em manter uma imagem quando o seu coração pede para ser visto sem filtros. E não há cura enquanto você continua negando a si mesmo para caber na expectativa do outro. Kafka mostrou isso em silêncio com a imagem dura de alguém que um dia acorda irreconhecível. Mas a verdade é que essa transformação acontece aos poucos. Cada vez que você se molda, mesmo doendo. Cada vez que você se adapta, mesmo que isso te machuque. Cada vez que você engole sua verdade para continuar sendo amado. Você pode até acreditar que está sendo gentil, compreensivo, evoluído. Mas a alma sabe quando está sendo traída. E ela responde. Às vezes com cansaço. Outras vezes com ansiedade. Outras com doenças que ninguém consegue explicar. A máscara, por mais refinada que seja, é uma prisão. Porque o que te prende não é o que os outros esperam, é o que você acredita que precisa ser para merecer amor. Mas o amor verdadeiro não exige personagens. Ele acolhe a essência, mesmo com falhas, com sombras, com imperfeições. O amor verdadeiro não pede que você esconda partes de si. Ele te olha nos olhos e diz: é você mesmo que eu quero. Por isso talvez seja a hora de tirar a máscara com compaixão, não de forma brusca, mas aos poucos com cuidado, permitindo que sua alma apareça, permitindo que o mundo te veja como você realmente é, e que você se veja também. Porque viver atrás de uma máscara te rouba algo precioso, a experiência de ser amado por inteiro. E só quem já foi amado sem precisar atuar, sabe o quanto isso cura,
O quanto isso liberta. O quanto isso devolve à alma a dignidade de existir sem pedir desculpas por ser quem é. O preço de viver em função do reflexo do outro. Você já se olhou no espelho e não reconheceu mais quem estava ali? Não porque seu rosto mudou, mas porque algo dentro de você já não se encaixa na imagem que vem sendo projetada para o mundo. Quando a vida é moldada com base no reflexo do outro, esse tipo de estranhamento se torna comum. Você começa a se vestir, falar, reagir e até sonhar com base no que o outro espera, no que agrada, no que é seguro, no que foi elogiado uma vez e passou a ser repetido para manter a aceitação. E com o tempo, o espelho deixa de ser um lugar de reencontro e se transforma numa vitrine que precisa ser ajustada todos os dias, como se você fosse apenas a soma dos olhares que recebe. Essa distorção não nasce da vaidade. Ela nasce da ausência de presença. Quando você passa a viver mais nos olhos dos outros do que nos seus próprios, a alma começa a se afastar. Você começa a viver como reflexo e não como essência. Começa a andar em direção ao que traz aprovação, mesmo que não traga sentido. Começa a construir relacionamentos onde você é amado pela imagem, mas ignorado no sentir. E pouco a pouco, vai perdendo a intimidade consigo mesmo. Viver a partir do reflexo do outro pode parecer mais fácil. Não exige confronto, nem escolhas radicais. Mas exige algo ainda mais valioso. Exige que você renuncie à sua própria luz para manter o conforto alheio. E o preço disso é alto. Você se torna especialista em atender expectativas, mas iniciante em ouvir seus próprios desejos. Você se torna querido por muitos, mas não se sente amado por ninguém, porque no fundo, nem você sabe quem é esse alguém que eles amam. A armadilha mais sutil de viver assim é que os elogios se tornam âncoras. Você passa a se sentir na obrigação de manter aquilo que os outros admiram, mesmo que isso não faça mais sentido, mesmo que isso não represente mais nada além de sobrevivência emocional. E o mais cruel é que você começa a temer sua própria mudança, porque se mudar pode perder o amor que recebeu por ser daquele jeito. Então você permanece, ainda que pequeno, ainda que desconectado, ainda que esvaziado. Kafka enxergou isso com clareza. Ele retratou não só o medo de ser rejeitado, mas a tragédia de viver como se a própria existência fosse um incômodo. Gregor Samsa se transforma em algo indesejável justamente quando para de atender às funções esperadas. Ele se torna invisível porque não serve mais. E essa é a metáfora mais dolorosa de todas. Quando você deixa de refletir o que os outros projetaram em você, muitos se afastam. Não porque você mudou demais, mas porque, finalmente, você parou de se apagar. O verdadeiro amor, porém, não exige reflexo. Ele acontece quando duas almas se encontram sem disfarces. Quando você é visto, não pelo que entrega, mas por quem é. E para que isso aconteça, é preciso coragem para sair do espelho. É preciso se reaproximar de si mesmo e voltar a ocupar esse corpo, essa vida, esse tempo com a sua verdade. Viver de reflexo cansa. Você sempre dependerá da luz de fora para ser notado. Mas viver de essência é outra coisa. É ser sol por dentro. É iluminar mesmo quando não há plateia. É se permitir ser você, sem molduras, sem filtros, sem os 1000 reflexos que os outros criaram para caberem melhor no que você nunca foi. A metamorfose de Gregor Samsa como espelho da alma aprisionada Kafka nunca explicou por que Gregor Samsa acorda transformado. Não há um motivo claro, nenhuma lógica, nenhum culpado. Apenas a constatação fria e estranha. O personagem principal de A Metamorfose abre os olhos e já não é mais o mesmo. Mas a verdadeira pergunta não é o que causou a transformação, é o que ela representa. Gregor não se tornou um monstro por acaso. Ele se tornou aquilo que o mundo já via, mas ele insistia em negar. Um ser útil, funcional, servil. Alguém que existia apenas para atender às expectativas da família, da sociedade, do sistema. Ele era, desde sempre, invisível enquanto pessoa e extremamente visível enquanto função.
O corpo deformado que Kafka descreve não é um castigo literal. É um símbolo da alma que se contorce em silêncio para continuar agradando. É a forma externa que finalmente revela a dor interna de quem passou a vida inteira sendo o que esperavam, até não saber mais o que era. Quantas vezes você também acordou se sentindo irreconhecível? Quantas vezes se olhou no espelho e percebeu que já não havia brilho nos olhos, nem alegria no gesto, nem leveza nas escolhas? Quantas vezes sua alma tentou gritar e você respondeu com mais um sorriso educado? Gregor, naquela manhã estranha, não sofreu uma transformação. Ele despertou. A forma monstruosa não era nova. Ela apenas revelou aquilo que estava escondido sob a máscara da normalidade. E o que acontece a seguir na história é ainda mais brutal. A família que antes dependia dele começa a rejeitá-lo. Não porque ele deixou de existir, mas porque ele parou de se encaixar. Parou de ser útil. Parou de agradar. Esse é o espelho mais duro que Kafka nos oferece. Aqueles que mais exigem que você se sacrifique muitas vezes são os primeiros a te abandonar quando você escolhe parar de se ferir. Gregor morre isolado, esquecido, apagado. Mas o que mata não é o corpo, é a ausência de sentido. É a constatação de que sua existência inteira foi dedicada a uma lógica que não permitia falhas, nem sentimentos, nem humanidade. E quantas almas estão morrendo assim agora? Silenciosamente. Por dentro, sob o peso de uma rotina que exige obediência e nega essência. Sob o medo de decepcionar quem só consegue amar o que é confortável. A verdadeira metamorfose não é virar um inseto. É perceber o quanto você se afastou de si para continuar sendo aceito. E então fazer o caminho de volta. Não com culpa, mas com lucidez. Com compaixão por quem você foi. E com amor suficiente para renascer, ainda que isso exija perder papéis, laços, ilusões. A libertação não acontece quando os outros passam a te aceitar como você é. Ela começa quando você decide não trair mais a sua verdade. Quando para de repetir que está tudo bem, quando claramente não está. Quando se permite desagradar, decepcionar, desencaixar, para finalmente respirar sem culpa. Gregor morreu porque não conseguiu sair da prisão que construíram para ele. Mas você pode. Você pode escolher se reconhecer antes que o mundo te desfigure por dentro. Pode dizer não antes de se tornar irreconhecível para si mesmo. Pode deixar de agradar, para começar enfim a viver. O silêncio como castigo de quem nunca soube dizer não. Há um silêncio que não nasce da sabedoria, mas do cansaço. Não é o silêncio da presença, da contemplação, da paz interior. É o silêncio que vem depois de tantas palavras engolidas, tantos limites ignorados, tantos desejos sufocados, que a alma simplesmente se cala. Não por escolha, mas por esgotamento. Quando você passa a vida dizendo sim para manter os outros bem, para não provocar desconforto, para não decepcionar, vai acumulando pequenas mortes internas. E cada não que você não teve coragem de dizer se transforma em uma camada a mais de silêncio sobre o que realmente importa para você. Aos poucos, esse silêncio vai crescendo. E você começa a deixar de falar. Deixa de pedir o que precisa. Deixa de se posicionar. Deixa de se defender. Deixa de existir nas suas próprias palavras. No início, você acredita que está sendo maduro, espiritualizado, compreensivo. Mas no fundo, está apenas se esquecendo. Esquecendo de si, da sua verdade, da sua voz. E quando a alma se sente esquecida, ela não grita. Ela silencia, mas é um silêncio denso, pesado, cheio de coisas não ditas, não vividas, não sentidas. Esse silêncio se infiltra nas relações. Você começa a estar presente nos lugares, mas sem estar inteiro. Senta à mesa, mas já não compartilha o que sente. Sorri, mas já não revela o que dói. Segue vivendo, mas sem se fazer notar. E então vem o castigo invisível, a solidão que cresce mesmo rodeado de pessoas, o sentimento de que ninguém te enxerga mais de verdade. Mas como poderiam? Você mesmo parou de se mostrar. O mundo à sua volta começa a responder a esse silêncio.
As pessoas se acostumam com sua ausência, passam a não perguntar mais, a não esperar mais. E você vai aceitando isso como um destino, quando na verdade foi uma construção. Silenciosa, sim, mas sua. A raiz disso tudo, quase sempre, está na dificuldade de dizer não. Não ao que fere, não ao que cansa, não ao que oprime, não ao que desrespeita. Você aprendeu que dizer não é risco, é egoísmo, é inadequado. E então se convenceu de que calar era a melhor forma de proteger o amor, a paz, a harmonia. Mas não existe amor verdadeiro onde a alma não pode falar. Não existe paz onde a verdade precisa se esconder. E não existe harmonia onde só um lado é permitido existir por completo. Kafka retratou isso com profundidade. Gregor, em sua metamorfose, deixa de falar. Sua voz se torna incompreensível, seus gestos não comunicam mais nada, e os outros param de tentar escutá-lo. Não porque ele mudou de repente, mas porque ele passou tempo demais sendo aquilo que os outros esperavam, até não ter mais palavras que representassem quem ele era. Esse é o destino de quem nunca aprendeu a dizer não. O silêncio como sentença. Não um silêncio sagrado, mas um silêncio que exclui, que desconecta, que separa. Mas esse ciclo pode ser quebrado. Tudo começa quando você entende que dizer não não é afastar o amor. É criar espaço para que o amor verdadeiro se revele. Porque o amor que só existe quando você cede não é amor, é controle. Dizer não, no início, pode doer. Você pode ser mal interpretado, pode perder vínculos que se sustentavam na sua ausência de limites. Mas dizer não também é um ato de retorno. É o som que anuncia: estou aqui de novo. E a alma, quando escuta isso, começa a despertar. Ela volta a confiar em você, volta a ocupar o corpo, volta a inspirar sua fala, volta a te lembrar de que você não veio ao mundo para ser moldado, mas para ser verdadeiro. Você pode sim ser amoroso e firme, presente e autêntico, disponível e inteiro. Mas para isso, precisa começar a falar de novo, mesmo que a voz esteja tímida, mesmo que o primeiro não venha trêmulo, porque toda alma tem o direito de ser ouvida, e você merece escutar a sua antes que o silêncio se torne definitivo. A ilusão de que ser amado depende de agradar. Desde muito cedo aprendemos que o amor vem depois do bom comportamento, depois do esforço, depois do sacrifício, depois do silêncio. É como se amar e ser amado fossem partes de um sistema de troca invisível, onde você precisa merecer constantemente o afeto do outro, e agradar se torna a moeda mais aceita nesse mercado emocional. Você agrada para ser escolhido, abaixa a voz para ser aceito, suaviza suas opiniões para não desagradar, esconde a dor para não parecer frágil, e aos poucos vai adaptando a sua essência às regras não ditas de pertencimento. No início, isso parece funcionar. Você é elogiado, as pessoas gostam de estar ao seu lado, você recebe sorrisos, convites, palavras doces, e sente que está sendo amado. Mas em algum ponto, algo começa a doer, porque o amor que você recebe não é para quem você é para quem você se esforça para ser. E por mais reconhecimento que venha, por mais afeto que receba, nada preenche o vazio de saber que está sendo amado por uma versão editada de si mesmo. A alma sente quando o amor é condicionado. Sente quando precisa estar sempre feliz, sempre disposto, sempre leve, para não ser rejeitada. E esse sentimento constante de que você precisa agradar para manter os laços se transforma numa prisão invisível, onde o amor não acolhe, cobra, onde o carinho não nutre, exige, onde a conexão não fortalece, consome. Kafka, em sua linguagem simbólica e sombria, nos mostra o que acontece quando essa lógica se rompe. Quando alguém, ao deixar de ser útil, agradável ou conveniente, perde o lugar que ocupava. Gregor era amado enquanto servia. Quando deixou de cumprir essa função, perdeu o afeto, o espaço,
o direito de existir em família. Não porque mudou de alma, mas porque deixou de atender às expectativas alheias. E assim é a vida de muitos. Vivem em estado constante de vigilância emocional, controlam o que sentem, como falam, o que mostram, para não perder o amor que conquistaram à custa da própria verdade. Mas isso não é amor, é aprovação. E são coisas muito diferentes. O amor não precisa ser agradado. Ele não exige disfarces, nem máscaras, nem versões editadas. O amor verdadeiro é aquele que sobrevive ao seu não, à sua dor, à sua mudança, à sua sombra. Agradar pode manter você cercado de pessoas, mas só a autenticidade mantém você cercado de vínculos reais. E há algo ainda mais delicado nisso tudo. Quanto mais você se acostuma a agradar para ser amado, mais desconfiado se torna de qualquer amor espontâneo. Você passa a acreditar que, se não está se esforçando, algo está errado. E rejeita o afeto que vem com liberdade, porque ele não se encaixa na lógica de sobrevivência emocional que você aprendeu. É preciso coragem para desconstruir essa crença. Coragem para acreditar que você pode ser amado exatamente como é, com falhas, com silêncios, com vulnerabilidades, com dias em que não consegue sorrir, com momentos em que não sabe o que fazer, nem o que dizer. Você não precisa conquistar amor, você precisa reconhecê-lo. E isso só é possível quando você está inteiro, não agradando, mas existindo com presença. A alma não veio ao mundo para ser aprovada. Ela veio para se expressar. E o amor que vale a pena é aquele que floresce quando você para de tentar ser o que o outro quer e começa a ser quem você é. Esse é o amor que cura, o amor que permanece, o amor que acolhe, o amor que liberta. Quando a bondade vira prisão emocional, ser bom é belo, é nobre. A bondade é uma das expressões mais puras da alma desperta. Mas existe um ponto em que ela deixa de ser liberdade e começa a se transformar em prisão. Um ponto em que o ser bom se mistura com o medo de ser rejeitado, e o cuidado com o outro vira esquecimento de si. A bondade, quando nasce da essência, é leve. Ela se move por presença, por compaixão, por escolha. Mas quando nasce da necessidade de agradar, ela se torna pesada, se torna obrigação, se torna performance, se torna uma forma de controle inconsciente, onde o outro só nos aceitará se formos sempre gentis, calmos, prestativos e inofensivos. E então, você começa a confundir submissão com empatia. Começa a ceder por medo de perder o lugar que conquistou. Começa a engolir dores para preservar a imagem de alguém compreensivo. Começa a sufocar a própria intuição para manter um clima de harmonia. É assim que a bondade se transforma em prisão emocional. Porque ela passa a não ser mais uma escolha, mas um papel que você precisa sustentar. Você já não pode se irritar, não pode discordar, não pode se afastar, não pode dizer não. Se o faz, sente culpa. Se não o faz, sente esvaziamento. E vive nesse ciclo, tentando manter o amor do outro ao custo do abandono de si mesmo. A alma percebe quando isso acontece. Ela sente o desequilíbrio. Percebe que sua energia está sendo drenada não por causa dos outros, mas por causa da exigência silenciosa que você mesmo criou. A de estar sempre disponível, de ser sempre agradável, de nunca causar desconforto. Kafka não escreveu diretamente sobre a bondade, mas escreveu sobre aquilo que a sustenta quando se perde o contato com a verdade. O medo. Gregor, em A Metamorfose, não é um personagem violento, agressivo ou egoísta. Pelo contrário, ele é dócil, é obediente, é gentil, e é exatamente por isso que sua dor passa despercebida. Porque aprendemos a associar bondade à ausência de necessidade, como se as pessoas boas não sofressem, como se a gentileza automática fosse sinal de paz, e não de cansaço. Muitos aprendem, desde pequenos, que o caminho mais seguro é ser bom o tempo todo. Evitar conflitos, não gerar incômodos, não expressar raiva, nem tristeza, nem limite. E com isso, a alma vai sendo treinada a calar, a obedecer, a esperar gratidão em troca de autonegação.
Mas há um ponto em que a alma desperta, um ponto em que a bondade excessiva começa a doer, porque o corpo já não aguenta mais carregar o peso da entrega unilateral. Porque o espírito começa a se perguntar: quem sou eu sem esse papel? Quem sou eu quando não estou agradando? E então, o medo de perder o amor dos outros começa a ser menor que o medo de continuar se perdendo. É aí que a verdadeira bondade pode emergir. Não a que agrada, mas a que é honesta. A que diz sim com alegria, e não com ressentimento. A que sabe quando parar, quando recuar, quando se priorizar, não por egoísmo, mas por sabedoria. Bondade que aprisiona não é virtude, é programação. É sobrevivência emocional disfarçada de nobreza. Você tem o direito de ser bom, mas também tem o direito de ser firme, de ser verdadeiro, de ser inteiro. A alma não precisa ser dócil o tempo inteiro para ser luminosa. Ela precisa ser real. E às vezes, ser real é dizer: hoje não posso dar o que me pedem, porque hoje eu preciso me dar aquilo que sempre adiei. Essa também é uma forma de amor. E talvez seja a mais curativa de todas, a sabedoria espiritual do desconforto. Há um ponto no caminho da alma em que o desconforto deixa de ser um inimigo a ser evitado e passa a ser um mestre a ser escutado. E talvez esse seja o momento mais difícil da jornada, quando você começa a entender que o que dói nem sempre está errado e que muitas vezes o desconforto é apenas um mensageiro da sua verdade esquecida. Você já sentiu aquele incômodo inexplicável diante de uma situação que antes parecia normal? Aquela vontade súbita de se afastar, de mudar, de recuar, mesmo sem saber exatamente por quê. É a alma despertando. É o corpo traduzindo aquilo que a mente ainda não teve coragem de admitir. Durante muito tempo, você pode ter se acostumado a fugir do desconforto, a vê-lo como sinal de fracasso, de inadequação, de culpa. Você talvez tenha aprendido que pessoas boas não causam conflitos, que espirituais são sempre calmos, que maduros não se incomodam com bobagens. E com isso, passou a ignorar os pequenos sinais internos que pediam mudança. Só que a alma não se cala para sempre, e quando ela decide falar, não é sempre com leveza. Às vezes, ela grita através de um desconforto que se instala no peito, um aperto silencioso que não se dissolve, uma inquietação que não passa, uma urgência de mudar algo, mesmo que tudo ao redor diga que você deveria continuar onde está. O desconforto nesses momentos é sagrado, porque ele rompe a anestesia, ele te tira da zona de acomodação onde a alma já não cresce. Ele revela que há partes suas esperando para florescer, mas que estão sufocadas sob a obrigação de manter tudo sob controle. Kafka nunca falou diretamente sobre o despertar da alma, mas sua obra é um campo fértil para quem está pronto para olhar a dor com outros olhos. A metamorfose de Gregor não é apenas um símbolo de deformação, é também um sinal de ruptura, de que algo em nós precisa ser expresso, mesmo que seja estranho, desconfortável ou desagradável para os outros. O desconforto, nesses casos, é o prenúncio da transformação. É ele que mostra onde estamos nos traindo, onde estamos nos submetendo, onde estamos repetindo ciclos por medo, por hábito, por sobrevivência. E quando você para de fugir do desconforto e começa a escutá-lo, algo profundo acontece. Você começa a entender que ele não está contra você. Ele está com você. Ele está dizendo: há algo aqui que não serve mais. Há algo aqui que você superou, mas continua segurando. Há algo aqui que precisa ser encerrado com coragem. É claro que o desconforto também pode vir da resistência ao novo, mas a alma sabe a diferença. Ela sabe quando o desconforto é o medo natural do crescimento e quando é o grito abafado de uma verdade que já não cabe no espaço que você insiste em ocupar. A espiritualidade prática não ensina a buscar o conforto constante. Ela ensina a habitar o desconforto com presença, com escuta, com discernimento. Porque é ali, no incômodo, que muitas respostas se revelam.
É ali que você descobre que a paz verdadeira não vem de evitar atritos, mas de estar inteiro onde você estiver. E isso às vezes significa sair de lugares, relações e papéis que um dia fizeram sentido, mas que hoje já não te sustentam mais. O desconforto não quer te punir, ele quer te acordar, quer te devolver a si mesmo, quer te lembrar de que crescer também dói, e que nem toda dor é fracasso. Algumas dores são portas, algumas angústias são convites, alguns apertos no peito são mapas. A sabedoria espiritual não é anestesiar o que se sente, é acolher cada sinal como parte do chamado. E entender que às vezes é o próprio desconforto que te guia de volta para casa. O chamado para decepcionar com amor. Poucas coisas parecem tão assustadoras quanto decepcionar alguém que você ama. É como se ao frustrar uma expectativa, você rompesse algo sagrado. Como se um simples não posso, não quero, não concordo, colocasse em risco toda a conexão construída. E assim, muitos aprendem a ceder para não desagradar, a sorrir para não gerar atrito, a calar para preservar vínculos. Mas o que quase ninguém ensina é que há um tipo de decepção que é inevitável na jornada da alma desperta. Ela chega quando você começa a sair do papel que os outros projetaram em você, quando para de se moldar para manter a harmonia, quando escolhe a si mesmo, não por egoísmo, mas por verdade. Essa escolha assusta, porque decepcionar alguém que se acostumou com sua obediência pode parecer um rompimento, mas na verdade é um renascimento. Existe um momento na caminhada em que agradar se torna traição. Traição a si mesmo, traição à sua alma, traição à verdade que pulsa silenciosa por dentro, esperando a coragem de se expressar. Kafka sabia disso. Ele escreveu sobre o que acontece quando uma pessoa não se permite decepcionar. Gregor manteve o papel de bom filho, bom irmão, bom funcionário, mesmo quando isso o consumia por dentro. E quando, por alguma razão inexplicável, ele parou de se encaixar, sua família não soube mais como amá-lo. Não porque ele deixou de ser quem era, mas porque deixou de funcionar como os outros precisavam. É doloroso perceber que alguns vínculos só existem enquanto você se anula. Mas é necessário, porque a alma não suporta viver sob a condição de não incomodar. Ela precisa respirar, precisa se mover, precisa se expandir. Decepcionar, nesse contexto, não é destruição, é libertação, é dizer ao outro com amor: eu não sou apenas o que você precisa, eu também sou o que eu preciso. E isso exige coragem. A coragem de se frustrar por ter que frustrar. A coragem de não ser compreendido de imediato. A coragem de ver vínculos mudarem de forma ou até se romperem. Mas também a coragem de ver nascer um espaço novo, onde sua presença não depende de esforço, mas de essência. Decepcionar com amor é diferente de ferir. Não vem da raiva, nem da vingança. Vem da clareza, vem da honestidade, vem do profundo respeito por si mesmo e, paradoxalmente, por quem está diante de você. Porque quando você se permite ser real, dá ao outro a chance de amar você por inteiro, não apenas pela função que você exerce, mas pela luz que você carrega, mesmo quando ela incomoda. Você não precisa ser a projeção de ninguém. Não precisa carregar expectativas como se fossem promessas. Não precisa ser o alicerce de um sistema emocional construído sobre sua negação. Sim, você pode decepcionar, e ainda assim ser amoroso, ainda assim ser espiritual, ainda assim ser digno de amor, porque o verdadeiro amor não pede sacrifícios diários de identidade. Ele floresce na presença de duas verdades que se encontram, e às vezes, a maior demonstração de amor é justamente dizer: eu escolho ser verdadeiro com você, mesmo que isso te decepcione. Essa escolha pode doer no início, mas ela cura. Cura os vínculos que eram sustentados por ilusão. Cura a alma que esperava por permissão. Cura o corpo que carregava pesos que não lhe pertenciam. E acima de tudo, essa escolha revela: você está pronto para ser inteiro. Mesmo que isso não agrade todo mundo. Mesmo que isso desmonte expectativas,
Mesmo que pela primeira vez você seja visto como você realmente é. Como o medo do abandono sustenta o ciclo de autonegação. Por trás da necessidade de agradar, de se moldar, de nunca dizer não, quase sempre existe um medo primitivo. O medo de ser deixado, de não ser escolhido, de ser esquecido, de não pertencer a lugar nenhum. Esse medo é silencioso. Ele raramente se apresenta com clareza, mas se manifesta nos detalhes. Na ansiedade antes de dizer o que pensa, no desconforto de discordar, na culpa após estabelecer um limite. É um medo ancestral, aprendido ainda na infância, quando o amor vinha condicionado ao bom comportamento, quando chorar demais afastava, quando expressar raiva gerava punição, quando ser autêntico era confundido com ser difícil, e ser bom era a única forma de garantir o afeto, a atenção, o cuidado. A alma guarda essa memória, e mesmo na vida adulta, continua reagindo com a mesma lógica. Se eu for demais, vão me deixar. Se eu for honesto, vão se afastar. Se eu me priorizar, vou acabar sozinho. E então você passa a viver em função de evitar o abandono. Cede quando não quer. Permanece quando já partiu por dentro. Diz sim com o coração apertado. Engole sentimentos. Adapta-se a dinâmicas que ferem, mas que oferecem a ilusão de vínculo. Essa é a armadilha mais cruel da autonegação. Ela cria laços frágeis que só existem enquanto você continua se traindo. Relacionamentos em que você só é amado quando não incomoda. Conexões que se desfazem ao menor sinal da sua verdade. Vínculos que não toleram sua alma inteira, apenas a parte que agrada. Kafka captou essa dor em silêncio. Gregor não era odiado. Ele era necessário. Ele era funcional. Ele era tolerado, até o momento em que deixou de cumprir o papel esperado, e aí passou a ser invisível. O medo do abandono faz com que você permaneça onde não é visto. Aceite migalhas emocionais. Se esforce para manter relações que não sustentam sua verdade. E tudo isso em nome de uma presença externa que no fundo não te enxerga. Mas a verdade é que toda vez que você se abandona para não ser abandonado, já está vivendo o próprio abandono. O mais doloroso, o mais profundo, o mais silencioso, o de si mesmo. A alma sabe. Ela sabe quando está sendo deixada para depois, quando está sendo silenciada para manter aparências, quando está sendo negligenciada em nome de um afeto frágil e condicional. E essa alma começa a se retrair, a se calar, a adoecer, porque não foi feita para viver a partir do medo, foi feita para florescer a partir da verdade. É preciso coragem para romper esse ciclo, para encarar o medo do abandono de frente e dizer: eu prefiro a solidão da verdade do que a companhia da negação. Porque só assim os vínculos verdadeiros se revelam. Só assim o amor real encontra espaço para nascer. E só assim você se reencontra, inteiro, presente, em paz. Você não está aqui para se ajustar a cada expectativa. Está aqui para lembrar que o amor que te exige autotraição não é amor. É controle, é apego, é carência disfarçada de vínculo. Quando você escolhe a si mesmo com respeito, o que não for verdadeiro, naturalmente se desfaz. E o que for real permanece. Não porque você agradou, mas porque você foi você. Essa é a liberdade que a alma espera. E esse é o fim do ciclo. Quando o medo do abandono deixa de comandar suas escolhas e dá lugar à coragem de existir com inteireza. A reconexão com o corpo como linguagem da alma. Antes de adoecer, o corpo avisa. Antes de colapsar, ele sussurra. Antes de silenciar por completo, ele tenta comunicar, por todos os meios, aquilo que a mente racional insiste em ignorar. E quase sempre, o que ele tenta dizer tem menos a ver com doença e mais a ver com alma. A alma fala pelo corpo. Fala pela insônia que insiste em voltar quando você está forçando demais uma rotina que não respeita seus limites. Fala pela tensão nos ombros que carrega o peso de responsabilidades que você nunca teve coragem de questionar.
Fala pelo nó na garganta que se forma toda vez que você engole o que realmente gostaria de dizer. Fala pelo aperto no peito que aparece toda vez que você se anula para manter a paz dos outros. Você talvez tenha aprendido a lidar com isso com força, a suportar, a respirar fundo, a tomar um remédio, a fazer uma oração, a repetir mentalmente que está tudo bem, mesmo quando o corpo grita que não está. Mas a verdade é que o corpo não mente. Ele guarda com precisão cada vez que você se deixou para depois, cada gesto contido, cada verdade silenciada, cada impulso reprimido. E não há espiritualidade verdadeira que ignore o corpo, porque ele é o templo, sim, mas é também o altar onde a alma se manifesta. Ele traduz em sintomas o que o coração ainda não teve coragem de encarar, e ele pede reconexão, não apenas como autocuidado, mas como ato sagrado. Kafka não descreve diretamente o corpo como linguagem espiritual, mas ele mostra, com brutalidade simbólica, o que acontece quando o corpo se torna o espelho da alma sufocada. Gregor acorda deformado não porque algo o atacou, mas porque algo dentro dele já havia cedido há muito tempo. Sua forma monstruosa é o reflexo físico de uma alma que passou tempo demais se anulando, se adaptando, se esquecendo. E você? Quantas vezes sentiu dores que ninguém conseguia explicar? Cansaços que não passavam com repouso? Desconfortos sutis que pareciam não ter causa visível? Muitas dessas sensações não são aleatórias. São o corpo tentando te trazer de volta, te convidando para retornar ao presente, para ocupar de novo esse espaço onde você existe, inteiro, com seus limites, com sua história, com sua verdade. A reconexão começa pela escuta, por não banalizar o mal-estar, por não espiritualizar o que na verdade é físico, por não ignorar o físico achando que a alma está separada dele. A alma não mora só no pensamento elevado. Ela mora no calor do peito, na respiração curta quando algo está errado, na pele que arrepia diante daquilo que é verdadeiro, no estômago que se fecha quando você está indo contra o que sente. Respeitar o corpo é um ato espiritual. É aceitar que ele é o primeiro a saber quando você está se traindo, e o último a parar de tentar te avisar. Quando você começa a escutar com presença, os sinais mudam. A tensão alivia, a respiração aprofunda, a energia circula, e a alma encontra, enfim, espaço para habitar com mais liberdade. Você não precisa esperar que o corpo grite para então escutar. Pode começar agora. Pode fechar os olhos por um instante e perguntar: o que dentro de mim está pedindo atenção? O que meu corpo já sabe que eu ainda resisto em aceitar? A resposta às vezes não vem em palavras. Vem em um choro suave, em um arrepio, em uma paz súbita, ou em uma inquietação que pela primeira vez você tem coragem de acolher. E nesse instante, algo sutil se realinha. Você começa a voltar, não só para o corpo, mas para si mesmo. Espiritualidade não é perfeição, é permissão para ser inteiro. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que o caminho espiritual exigia leveza constante, que era preciso estar sempre calmo, sempre em paz, sempre vibrando alto para ser digno de alguma conexão com o divino. Talvez você tenha se cobrado por sentir raiva, inveja, tristeza ou cansaço, como se essas emoções fossem sinais de que estava fora do caminho. Mas a alma não busca perfeição, ela busca inteireza. E inteireza não se encontra na negação do que se sente, mas na coragem de habitar tudo o que você é, com luz e sombra, com silêncio e grito, com amor e limites. Essa ideia de que espiritualidade é pureza absoluta, muitas vezes serve apenas para gerar culpa. Ela afasta, ela sufoca, ela alimenta o mesmo padrão que nos ensinou a agradar para ser aceito, agora revestido com uma linguagem mais bonita, mais elevada, mais iluminada. Mas o espírito não se eleva pela aparência de harmonia. Ele se fortalece na honestidade. Ele cresce quando você para de performar serenidade e começa a se encontrar, exatamente como está. Confuso,
cheio de dúvidas, cheio de perguntas que ainda não têm resposta. Kafka, de forma simbólica, mostrou o que acontece quando alguém não se permite ser inteiro. Gregor viveu preso a um ideal de bondade, submisso, silencioso, adaptado. E foi exatamente essa suposta virtude que o destruiu, porque ele nunca teve permissão para ser mais do que esperavam que ele fosse. E você? Quantas vezes se escondeu atrás da imagem da pessoa espiritual, centrada, evoluída, enquanto por dentro sua alma gritava por espaço, por verdade, por autenticidade? Espiritualidade não é ausência de falhas, é presença consciente dentro das falhas, é saber quando se perdeu e voltar, é perceber que está se traindo e escolher outro caminho, é aceitar que a luz não é algo que se alcança quando tudo está perfeito. A luz é aquilo que nasce quando você se olha com compaixão, mesmo nos seus piores dias. Você não precisa estar curado para ser digno de conexão. Não precisa ter respostas para poder ensinar. Não precisa estar bem o tempo todo para merecer ser amado. Na verdade, são os momentos de maior caos interior que te abrem para as maiores revelações. Porque é quando tudo escapa do controle que a alma finalmente começa a respirar. Ser espiritual é ser honesto, com seus limites, com suas dores, com seus processos. É dizer: hoje não estou bem, com a mesma dignidade de quem diz: estou em paz. É reconhecer que existe um propósito até mesmo na dor, e que ela também é uma mestra. Quando você para de buscar a perfeição e começa a se permitir ser inteiro, o caminho espiritual deixa de ser uma escada e vira um círculo, um retorno, uma volta para casa, para o seu centro, para a sua verdade. E nesse espaço você não precisa mais agradar ninguém, nem mesmo a ideia que você fazia de si. Basta ser presente, consciente, aberto. Essa é a espiritualidade que cura, que liberta, que acolhe todas as versões de quem você é. Porque só quando você se aceita por completo é que o divino pode tocar sua alma por inteiro, sem precisar mudar nada, apenas te lembrar de que você já é. A coragem de ser você é o caminho de volta para casa. No fim de toda essa travessia silenciosa, dolorosa, reveladora, resta uma verdade simples e ao mesmo tempo poderosa. Você não está aqui para caber em nenhum molde, nem o da sociedade, nem o da espiritualidade, nem o das expectativas daqueles que dizem te amar, mas que não sabem como amar sua inteireza. Você está aqui para ser, e ser de verdade é um ato de coragem. Coragem para decepcionar, para frustrar, para mudar, para dizer não, para romper ciclos, para caminhar na direção oposta daquela que todos ao seu redor apontam, se essa for a direção que sua alma sussurra. A alma não grita, ela não impõe, ela não argumenta, ela apenas sente e espera que você tenha coragem suficiente para escutá-la. Kafka, sem falar em espiritualidade, desenhou com palavras o que acontece com quem vive sob o peso de não se permitir ser. Gregor não morreu porque se tornou um inseto. Ele morreu porque deixou de ser reconhecido. E mais ainda, porque deixou de se reconhecer. Esse é o risco de viver uma vida tentando agradar. Você desaparece. E quando desaparece, mesmo estando presente, já não há vínculo que salve, nem espiritualidade que cure. Porque a cura só acontece onde há presença real. Você não precisa ser compreendido por todos, nem aceito, nem celebrado, mas precisa, com urgência, se lembrar de quem é de verdade. Isso pode custar vínculos, pode gerar silêncio, pode assustar, mas também pode ser o início de uma liberdade que você nunca experimentou antes. Uma liberdade que não depende do aplauso, que não exige permissão, que não está à venda em nenhum templo nem curso, porque nasce dentro. Essa liberdade se manifesta quando você diz basta a uma versão sua que vive com medo. Quando você devolve aos outros o peso das expectativas que não são suas. Quando você se recusa a continuar sendo o pilar de uma estrutura emocional que só se mantém em pé com o seu sacrifício.
Ser quem você é no fundo não é egoísmo. É um compromisso espiritual. Porque a alma só evolui quando é livre para existir como é, imperfeita, inconstante, mas profundamente verdadeira. E talvez a maior prova de espiritualidade não seja quantas horas você medita, quantos livros leu ou quantos mantras decorou, mas sim quantas vezes você teve a coragem de se escolher, de se respeitar, de se libertar. A espiritualidade que cura não exige pureza, exige presença. E presença verdadeira só acontece quando você está inteiro. Se você chegou até aqui, talvez já tenha começado a sentir, talvez já tenha começado a lembrar. Talvez alguma coisa dentro de você esteja se reorganizando, como se algo sagrado estivesse voltando ao lugar. Confie nesse movimento. Mesmo que ele pareça sutil, pequeno, invisível aos olhos do mundo, ele é real. Ele é seu. Ele é o início da sua volta para casa. E quando você estiver em casa dentro de si mesmo, não haverá mais a necessidade de agradar. Porque você entenderá que o amor mais verdadeiro não exige esforço. Ele floresce onde há verdade, seja a sua, com coragem, com amor, com presença. Essa é a revolução mais silenciosa e a mais luminosa.